Assunto. Talvez aqui é o assunto mais interessante dessa nova aliança, que é perdão dos pecados. Perdoarei seus erros aqui, né? Essa tradução que eu peguei não está legal, não. Perdoarei seus pecados e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Muito bem. Procure, não, só não passar da mesa aqui, tá? Ah, tá. Senão você sai do foco. Perdão. Um dos assuntos mais espinhosos da vida. Nada é mais difícil do que perdoar. Não é verdade? Eu tenho certeza que todos nós aqui ou já fomos covardemente ofendidos e também ofendemos. Com certeza. E eu acho interessante que nesse aspecto ninguém é inocente. Depende do momento que você está vivendo. Porque um momento você pode ser o ofendido, mas em outro momento você é o agressor, o ofensor. Mas essa questão de perdão ela é muito interessante na velha aliança e na nova. Por exemplo, perdão humano e divino, qual é a diferença? Tem diferença? O que você acha? Tem ou não tem? Qual é a diferença? O perdão de Deus é perfeito. Boa, perdão de Deus é perfeito. Por quê? Qual é a diferença substancial entre o perdão que Deus dá e o perdão que eu dou para alguém? Perdão de Deus é incondicional. Incondicional, muito bem. Definitivo. Você pode perdoar, mas às vezes fica uma marca. Ficou a marca. Deus não leva isso. Esquece. Verdadeiro, né? Deus é verdadeiro, o homem. Olha que interessante. Deus diz que não se lembrará dos pecados. Sim. Nós nos Nós, lembramos. Não. principalmente as mulheres. Mas aí, você falou uma coisa boa, mas eu quero, deixa eu dar uma outra, não é outra ideia, mas um outro conceito, talvez. Nós não esquecemos aqui, mas nós devemos esquecer aqui. Vamos ver que interessante. Pergunta, então quando a gente esquece no coração, para de doer. Para. Você lembra, mas não dói. Você lembra, mas você não sente. Eu mesmo já perdoei pessoas que eu me lembro o que ela fez, eu lembro o que ela falou, mas eu não gera dor mais. O esquecer não é não lembrar. Mas aí é o esquecer. Exatamente a questão, mas como esquecer não tem jeito de você tirar mais essa palavra, então você fala esquecer no coração que é a mesma coisa. Mas é só para usar a palavra. Eu perdoo, mas não esqueço. Mas ninguém está falando de você esquecer, é impossível, só se você sofrer amnésia. Mas nós estamos falando de outro esquecimento. Olha que, tá vendo como é gostoso falar desse assunto? Como isso é muito pertinente a nós. Nevrálgico. Nervos expostos. Mas é um sistema nevrálgico nosso mesmo. E você sabe qual é o mais absurdo nessa questão? Que faz o perdão de Deus ser diferente do nosso substancialmente. Porque eu ofendo o Sidney hoje. Amanhã o Sidney me ofende. Então entre nós não tem inocente. Mas todos os nossos pecados ofendem a Deus. Quando é que Deus nos ofende? Então, na verdade, quem é a única vítima em toda a história? E por que ele tem o poder de perdoar? Porque ele é poderoso? Não. Porque ele é o único inocente. Por isso que eu não tenho o poder de apagar a mágoa que você fez para mim, Raquel, na eternidade. Porque eu não sou inocente. Mas Deus tem poder, porque ele é inocente. A inocência de Deus faz com que os pecados sejam cancelados. Fala, Calixto. Aquela pergunta que Pedro fez, né? Que eu devo perdoar 7 vezes. Sim. Aí Jesus falou, não somente 7, mas 70 vezes 7. Isso tem a ver com a cultura judaica? Essa questão? Tem a ver com Lameque. Lameque. O Lameque foi um dos primeiros desvirtuados descendentes de Caim.
Porque o primeiro poema da humanidade foi feito honrando o assassinato. Vamos ver isso? Como diz lá o pessoal do sítio, Gênesis. Ó, eu não sei se eu falei para vocês, né, meu pessoal, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu era pastor lá em Iretama. Vocês conhecem Iretama, né? Eu era pastor em Iretama, tem no mapa, pessoal. E eu atendia um povoado lá na época chamava-se Poema, hoje é Alvorada. Você conhece, Daiane? Poema? Poema não, mas eu já ouvi falar. Oh, então, Iretama é famoso pelo terno, né? é isso. Mas aí eu atendia lá uma igrejinha nossa que já existia, na época ela já existia há 50 anos. Era uma igreja assim. O pastor Marcos conheceu lá, pastor Marcos? Você conheceu o Poema, né? Aí um dia nós tivemos uma conferência aqui. A gente tem conferência todos os anos, inclusive o Giovanni foi pregador em uma delas. E aí num culto, uma irmã lá de Poema foi dar um testemunho de cura. Aí tinha uns visitantes, tinha uns americanos aí visitando. Não sei se o Marcos estava na época, mas faz muitos anos. Acho que você não era nem convertido naquela época ainda. Faz muitos anos. Porque você converteu em 94, né? 97. Então, foi antes um pouquinho de você. Aí a mulher, meus irmãos, mas gente simples, muito crente a mulher, mas muito simples. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que para mim estar aqui nessa conferência é uma bênção de Deus, porque olha, eu comecei a sentir muita dor aqui do lado, e aí eu estava com um problema no meu pênis. E aí eu fui no médico, o médico falou, a senhora está com o pênis inchado. Rapaz, aí as mulheres não sabiam o que fazer. Como que os americanos iam traduzir isso? Mas o pênis doía, inchado, e eu falei, não, eu tenho que ir na conferência, porque é o aniversário. Rapaz, na época o pastor Joel, o pastor Paulo Abel, como é que vai traduzir isso? Mas ela ela queria falar apenas, mas eles viram que o pessoal ficou constrangido. Os jovens que nunca valeram nada começaram a rir. Jovem não presta com esses lances. E a mulher foi falando. Amém, irmãos, eu estou aqui, graças a Deus deu tudo certo, fui operada e tal. Tirei o pênis. Não, ela falou, o médico operou meu pênis e agora eu não tenho mais pênis. Mas só mulher de verdade. Olha, se fosse hoje, ia falar que ela foi uma transexual, né? Então, assim, o povo disse, rapaz, eu gosto muito de trabalhar com esse povo. Eles são simples. É muito, muito maravilhoso. Então, como diz os irmãos lá, em Gênesis, né? Capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Não, é 4. Gênesis capítulo 4. Pastor Calixto, você quer ler para nós, já que você levantou a ficha? 4, de 23 a 24. 23 e 24. Olha lá, microfone. Só um instantinho, microfone. Essa voz de trovão. Isso, vamos lá. Ó, segura no meio ali, tá? Não na lateral. Beleza. Isso aí. Disse Lameque às suas mulheres. Isso já começou errado, porque a ordem de Deus era o cara já deturpadão, 2. Ada e Zila, ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Exatamente. 70 vezes 7. Agora, olha que interessante. Ele fez um poema. E no hebraico é um poema. Matei um homem porque me feriu. E matei um rapaz. No hebraico é arranhou. Um pisãozinho no pé.
E ele fez isso, e sinceridade, ele matou quem? Gente da família dele. Ou era um primo, ou era um irmão, ou um tio. Era um próximo, porque não tinha. E ele faz um poema dizendo: matei um homem porque me feriu, e matei um rapaz porque me arranhou. E foi dito a Caim. Então quer dizer que a história do Caim não ficou só com Caim. Foi? Não, a fala. Porque só estava Deus e Caim. Com certeza Caim falou para os seus descendentes o que aconteceu com ele e Deus. Porque da onde Lameque quer tirar essa história? Revelação do Espírito Santo? Tradução oral. Foi dito para Caim 7 vezes. Eu vou dizer. Se Caim foi 7 vezes, em Lameque, 70 vezes 7. Então daí, pastor Calixto, que surgiu o comentário que alguém poderia perdoar até 70 vezes 7, fazendo referência à fala de Lameque. Ou seja, você pode matar até 77 vezes que não tem problema com você. Percebeu? 70 vezes 7, 490. Perdão, isso. Você pode matar 490 pessoas que não tem problema. É daí que os judeus criaram essa farsa de até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes, ou seja, eu posso matar 490 pessoas e ainda assim não pecar? Olha a maldade desse cara. Deus matou Lameque. Ele não pode viver entre os seres humanos. Um homem que pensa uma coisa dessa tem que ser extirpado da história. Aí os discípulos, meu Deus do céu. Ele chega para Jesus, que testemunhou essa fala de Lameque, porque Jesus estava lá. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele evoca o princípio de Lameque. 70 vezes 7, Jesus disse o quê? Quase que ele disse: se você soubesse quem começou com isso, você não teria coragem de falar isso. Não te digo que até 70 vezes 7 mais? Até 7 vezes? Aí Jesus vai, fala do 70 vezes 7. Ou seja, tem que ter um perdão contínuo. Não importa, um perdão contínuo. Exatamente. Ok? Então, na velha aliança, não encontramos a ordem de Deus para que as pessoas possam se perdoar. Houveram, você não vai encontrar nenhum texto no Antigo Testamento dando ordem de te perdoar. Sabia dessa, tia Lu? Não existe, Nayane, não existe nenhum texto do Antigo Testamento dizendo para pedir perdão para alguém. Isso está interessante? Muito interessante. Olha, na velha aliança não encontramos a ordem de Deus para que as pessoas possam se perdoar. Não existe. Pode procurar. Não existe. Mas José perdoou seus irmãos. Mas a Bíblia não fala que ele perdoou seus irmãos. A Bíblia fala que ele se reconciliou. Esaú e Jacó, a Bíblia não fala que Esaú perdoou Jacó. Se bem que a reconciliação deles foi meia fake, né? Por que foi meia fake, Raquel? Porque quando o pai morre, Jacó não foi no sepultamento do pai. Porque o Esaú estava lá. Vai que ele muda de ideia. Claro. Então não existe isso no Antigo Testamento. Houveram reconciliações como Esaú e Jacó, já e seus irmãos, mas não há nenhuma palavra no sentido que os ofendidos perdoaram, pois no Antigo Testamento essa prerrogativa é somente ao Senhor. O perdão dos pecados permanece em toda parte, o direito exclusivo de Deus. Marcos 2,6, quando Jesus curou aquele paralítico que foi desse, lembra que eu falei do paralítico aqui, né? Quando Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados, aí o que os religiosos e os escribas e os fariseus falaram? Só Deus. Num certo sentido, eles estavam certos e errados.
Certos porque na cultura deles, só Deus mesmo. E na questão errada é porque se só Deus pode perdoar pecados e Jesus estava perdoando aquele pecado, logo Jesus era... Perceberam? Então aí, já que o Giovanni saiu, eu vou repetir. Viu? Você que gosta lá do Antigo Testamento. Está quase circuncidando as crianças lá na sua igreja, que eu sei. Viu, Giovanni? Lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, não encontramos a ordem de Deus para perdoar as pessoas. Então não tem. Quando Jesus perdoa o paralítico, é um escândalo, porque só Deus... Não é que eles falam isso? Eles estavam errados? Não, não estavam. Na cultura deles era aquilo ali mesmo. Mas eles erraram porque não quiseram crer. Lembra da questão de... né? Continuando, olha que interessante. Só assim, o perdão aparece mais na relação com Deus, né? E não na relação Não, com Deus, exatamente. era olho por olho. Exatamente, não existe isso. Fala, Sidney. Quando, por exemplo, a pessoa faz um mal para mim, aí eu perdoo ela. Sim. Continuo a convivência com essa pessoa, ela faz um outro mal para mim. Eu não vou deixar de lembrar que ela fez, eu só não vou levar em conta aquilo, por quê? Porque eu tenho que levar em conta esse aqui. Porque se eu for levar em conta os dois, aí é porque eu não perdoei lá. Então, se eu perdoei lá, eu vou me lembrar do que a pessoa fez. Mas o grande mal que eu vejo hoje, e até nós tivemos uma situação assim no projeto, de, né? A pessoa fez, daí quando a pessoa voltou, mas pastor, o senhor vai pegar a pessoa. Eu não posso levar em consideração, porque aquilo lá nós já resolvemos. Aquilo lá já está resolvido. Eu não posso colocar aquilo lá na balança agora com essa situação. Inclusive, tem até um princípio no Código Civil brasileiro que uma pessoa não pode ser condenada pelo mesmo crime duas vezes. Duas vezes. Não é isso? Justamente isso. Não conta. Sim. E quando você, acontece uma situação, a pessoa te magoou muito e você perdoa. Mas aí você perdoa, você não tem dor, você não tem sentimento, mas você não quer mais ter relação com a pessoa. Não tem nada, ok. Independente, você Independente. perdoou, você não quer só se colocar. Você não quer. Então, quando você se retrai com ela, na verdade, você está se preservando as relações. É uma coisa importante. É importante que ela está O pastor falando. Forte fala muito sobre isso, é um especialista em cura interior. Ele diz que perdão é uma coisa, amizade e intimidade é outra coisa. É outra coisa. Você perdoar é obrigação, é um mandamento divino. Exatamente. Amizade e intimidade é uma escolha voluntária nossa. Você vai estar em pecado. Não, de jeito nenhum. Não. Até porque amizade e intimidade envolve confiança e credibilidade. Que aquela pessoa... E também um ambiente saudável, não tóxico. Então, se aquela pessoa é tóxica, ela vive pisando no meu coração, arrebentando... Aí vale um outro princípio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu preciso guardar o meu coração, senão a minha vida emocional vai pro ralo. Então, é uma escolha. Se possível, ter de paz com todos. Sim. Se possível, eu ter paz com alguém e ficar longe. Exatamente, se a paz que eu tenho com aquela pessoa é não ter nenhuma... Então, quando você se afasta, você está protegendo a própria relação. Amanhã ou depois a pessoa precisa de você, você está pronta para ajudar. Mas se você mantém a mesma relação que se cria, uma relação sem vergonha, perdoa e fica junto. Perdoa e fica junto. Vai ficar até quando com esse negócio? Mesmo porque quando eu perdoo, pastor, eu tratei aqui, não tratei lá. Lá continua. Fala, Calixto. Eu acho que o Giovanni já respondeu assim, às vezes a pessoa pisa na bola em si, né? Aí você perdoou o salafrário, mas aí você também não tem mais confiança naquela Não tem. Porque ele continua salafrário. Você corta o relacionamento. Sim, né? escorta. Então não tem mais confiança. Que o ideal é estar junto, mas às vezes eles são antagônicos. Há pessoas que a melhor maneira de você manter uma boa comunhão com ele é não estar perto dele. São ótimos amigos, cada um no seu quadrado. Mas não tem raiva, não tem mágoa. Se a pessoa precisar de você, você está lá para ajudar. E é isso aí. Agora, a amizade, Jesus não era amigo de todo mundo, ele tinha 3. Isso é igual a amizade. Dos 3, ele tinha 1. Hã? Isso é igual a amizade com sogra. Ela é boa, mas quer. Quietinha. É igual ao meu caso. A minha sogra é maravilhosa. Principalmente quando ela está no Tocantins. E só fazendo uma propaganda aí,
Eu tenho uma palavra só sobre esse assunto do perdão, chamado as 7 fases do perdão. O perdão é um processo também, e possui 7 fases. E é bem interessante. Se você colocar lá, Pastor Giovanni Júnior, né, nosso canal do YouTube, e coloca lá, as 7 fases do perdão, você vai entender que o perdão é um processo. Agora, e dentro desse processo, existem decisões, escolhas que vão curando o nosso coração. ok, bom, você está absolutamente correto. Você está falando com a mente cristã. Vamos falar de uma mente judaica, da velha aliança? Como é que você resolve isso? Ou você acha que as pessoas lá no Antigo Testamento não se magoavam? José não se magoou? E José não teve uma vingança. Ódio! Olha, eu vou dizer, a maior tentação de José, viu, pessoal? Ó, a maior tentação de Judé, vocês conhecem o Judé? De Judá é. A maior tentação de Sidney, para de me influenciar. A maior tentação do José não foi o sexo. Foi o poder. Eu mato ou não mato? Eu tenho poder. Sexo a gente sabe que ele caiu fora, né? Tá certo que ele venceu. A tentação foi forte e tal. Mas ele... A Potifera. E o Potifar? O Potifar, 95% ele era eunuco, o casamento era arranjado, as mulheres de homens da posição do Potifar eram mulheres de baixo padrão moral. O José conhecia a história toda e ele falou... Porque quando ele dá aquela resposta, não é a resposta de um cara que fala assim de supetão. Ele já estava se preparando para aquele golpe. Sim. Ela vai chegar em mim. Os outros escravos na casa, com certeza, falaram com José. José, essa mulher dá nada, hein? Cuidado. Pode ter certeza. Quando ela chega para tentar, você vê que ele de pronto, ele já dá no meio dela. Aquilo ali é uma coisa que o cara já estava preparado. Aí, isso aí foi até bom, ele estava preparado para isso. Agora, quando ele estava no poder, que chegou um irmão dele, o passado... Porque quando a gente está magoado, pode ter acontecido 30 anos atrás. Se você não resolveu, aquela pessoa apareceu, você esquece que você estava santo até esse tempo todo. Exato. Ó, quando José vê os irmãos dele, o que você acha? Qual foi a maior tentação dele? Porque se ele mata aqueles caras, ele era o segundo no Egito. A história não matou, mas mandou prender. Não, mas veja bem, o mandar prender foi estratégico para ele pensar, ganhar tempo, se ele ia matar ou não. Porque, olha só a revolta. Pensa o pesadelo desse rapaz. Aí os outros irmãos foram com a semente. Eles vão plantar, eles vão esperar aquela semente crescer, eles vão esperar a colheita, eles vão comer tudo que aquela semente produziu, para depois... Quanto tempo não passou nisso aí tudo? 1 ano e meio, 2. 1 ano e meio, 2 naquela luta, mato, não mato, quando eles voltarem, mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato. 2 anos, o passado veio com um mau cheiro para o José. Olha, nós estamos falando do José, coisa linda, né? Não, esse episódio é lindo. Mato, não mato, até que finalmente ele se rende. Não vou dizer perdão, porque a Bíblia não diz, mas a gente sabe que ele perdoou, né? Mas ele se rende à reconciliação. Então, vamos imaginar, olha pessoal, na nova aliança é muito fácil a gente olhar para trás, não é? A gente usando o telefone celular, ou melhor, uma coisa é você usar o teclado do seu computador para escrever um sermão, do que você voltar 35 anos atrás e imaginar os caras da datilografia. É muito mais fácil você olhar assim, não é? Mas para aquela época era assim mesmo, o dedo tinha calo, eu tinha calo na ponta do dedo. Uma coisa é a gente entender o perdão e viver o perdão na nova aliança. Outra coisa é como que você vive com mágoa,
e ressentimento lá na velha aliança. Lá era olho por olho, dente por dente. Exatamente, olho por olho. Como que você faz com isso? E mais, você sabe que você está com ódio de alguém, mas o máximo que você vai poder fazer é um sacrifício de animal. Vai aplacar a tua mágoa? Vai ficar mais frustrado ainda. Então, não é melhor estar na nova aliança? Aqui para nós. Não, e aí dá para a gente entender muitas posturas do Estado de Israel, ações da Mossad, né? Sim. De retaliação e vingança com os inimigos de Israel. Exatamente. Então não tem negócio de dodói, não. Não Mata tem. os caras. Não tem. A Mossad vai atrás né, da galera que escapou lá Do da nazismo. Segunda Guerra, do nazismo, para matar o cara. Sabotar, matar e destruir o cara. Exatamente. Não tem Mas negócio de dentro da perdão, lei, não dentro- tem negócio de ser preso. Não tem. Eles iam, sabotavam e matavam as pessoas. Olho por olho, dente por dente. A razão é que cada pecado, mesmo nos pecados cometidos ostensivamente, apenas contra o próximo, Deus é a parte mais ofendida. Assim, em seu adultério com Batseba e assassinato de Urias, Davi, que em um caso quebra pelo menos 3 e talvez 4 dos 10 mandamentos, confessa a Deus. Ele não fala que ele pecou contra Urias. Ele não fala que ele pecou contra... Lembra lá da parábola do filho pródigo? Como é que o filho pródigo ensaiou pedir perdão? Pequei contra o céu. A concepção judaica era que todo pecado que você praticava com alguém, na verdade você praticava só para Deus. Por isso que só Deus perdoava. Mas como que eu vivo com isso? Mas eu que estou sentindo. É melhor nova aliança, não é? Porque eu sinto e Deus me ajuda a resolver. Isso não era possível na velha aliança. Imagina, irmãos, vamos nos colocar no lugar daquele povo. Eles não eram seres humanos diferentes de nós. Olha que dificuldade eram para eles os relacionamentos. Então, o Davi vai dizer, pequei contra Deus. Ok, ele pecou contra Deus, mas ele pecou contra um monte de gente. Ele pecou contra a nação, ele pecou contra a família. Ele tinha que pedir perdão à família, ele tinha que pedir perdão à nação, ele tinha que pedir perdão para um monte de gente, até mesmo para Batseba. Para a família de Urias. Não, ele pediu perdão para Deus, porque o que ele cometeu, ele só cometeu contra Deus. Batseba não tinha opção. Não. O rei chamando ela. Mas na nova aliança, esse conceito de perdão, perdoar mudou. É o que o Giovanni está falando. Agora, nós podemos perdoar, pois o perdão que oferecemos faz bem ao ofendido, primeiramente, e depois faz bem ao relacionamento. E Deus, ao ver o perdão acontecendo entre as pessoas, e as pessoas indo até Ele para pedir perdão, o Senhor apaga a culpa. Aqui está a diferença. Por exemplo, eu não posso, se o Sidney me ofendeu, ok. Giovanni, então, o Sidney me ofendeu, eu estou com um problema com ele, eu estou magoado com ele. A Giovanni vai chegar para mim e falar assim, Deus, perdoa o Irã porque ele está magoado com o Sidney. Não funciona isso. Por isso que aquela doutrina católica do perdão auricular, é perdão auricular, né, Sérgio? Sim. Perdão auricular. Eu vou me confessar para o padre. O padre vai me absolver. Mas o que o padre tem a ver com o meu pecado? Nada. E além do mais, ele não tem o poder de... Porque dentro do catolicismo, o perdão auricular, Deus assina embaixo o que o cara fez aqui. Não, você nem precisa pedir perdão pro cara, não. Você já confessou para mim? 5 Pai Nosso, 10 Ave. Exatamente, 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e tá tudo legal. Não tá tudo legal. Por quê? Porque a contabilidade do universo pesa contra mim, eu estou em débito. Então, quando eu... Tem que se confessar, é uma regra. Eu perdoo o Sidney me perdoa. E a gente ora. E Deus fala, ok, Sidney, já que você perdoou, eu vou apagar o seu... É isso, o perdão de Deus é diferente,
Porque o perdão de Deus é o único que apaga a nossa conta. Quando eu perdoo o Sidney, eu melhoro a nossa relação. Mas o meu perdão para ele não apaga. Só apaga a culpa dele quando ele confessa esse pecado que ele fez comigo para Deus. Mas quando Deus me manda perdoar, Deus está... Por que Deus manda a gente perdoar uns outros? Porque ninguém é inocente. Porque quando você se acha no direito de não perdoar, você está se colocando no lugar de Deus. Como se você nunca ofendeu ninguém. Quando Deus manda a gente perdoar o outro, é porque, na verdade, não é que outra coisa vai acontecer, senão que você também está dizendo, quando você perdoa alguém, Eliane, quando você perdoa alguém, você está dizendo para essa pessoa, eu sou tão pecadora quanto você. Ok? Deu para entender? Na verdade, era só para a gente ter uma ideia do que a nova aliança é muito mais especial. Ou então, eu não vou sonegar a graça que eu também recebi. Que eu não recebi, exatamente. E mais, o Deus que me perdoa é o único que não ofende ninguém nessa história toda. Ele é o único inocente. E Né? é engraçado quando você está em Cristo, você não consegue não perdoar. Até você, mas é um processo. Às vezes tem um processo de perdoar, às vezes é meses, anos, mas se você não perdoar, você não tem paz. Não tem paz. Porque aquele negócio Não tem tá paz? Você Não. está em pecado. Você tá. A gente está em pecado. A gente está em pecado. E E tá. resolver, vai pro inferno. E outra coisa, o estar em pecado também tem outro peso, que é como que você e eu fôssemos os donos do perdão. Ninguém é dono do perdão, só Deus é dono do perdão. Nunca esqueçam isso. Agora, você disse bem, é muito difícil, porque nós temos que lidar com o nosso próprio pecado, com a nossa dor. A dor que a gente sente da ofensa é uma coisa tão absurda como se você fosse um inocente. É interessante, Irã, que o Craig Hill ele fala isso, né? Um dos especialistas também em cura interior, ele diz que quando a gente não perdoa alguém, a gente traz aquela pessoa para dentro do nosso coração e tira Deus. Aquela pessoa que nos ofendeu se transforma num ídolo. Você fica pensando, remoendo. Exatamente, e a tua vida começa a girar em torno daquela pessoa e daquela ofensa. E você começa a enxergar o mundo a partir da tua ferida e não de Deus. Então é uma idolatria no coração. É interessante esse Que você conceito. só se liberta com o perdão. No Oriente, o cara que cometia assassinato, ele andava com o cadáver 7 dias nas costas. O cadáver do cara que ele matou. E no final morria também. Mas aí você vai traduzir para uma espiritualidade, você vai dizer que quando a gente não perdoa, esse cadáver está com a gente. Eu estou carregando um cadáver. Por isso que quando a gente está em pecado, o cheiro da morte vem. O cheiro da vida fica ofuscado. O cheiro do cadáver tem. Então, quando a gente perdoa, a gente destrói o cadáver que a gente está carregando. Libera, solta, ufa. Aí dá aquela coisa leve, livre. Ô, Irã, Ah. você ouviu dizer aquele versículo, quem me livrará Do corpo dessa morte. Era Paulo em Romanos 8. Que fala que eles matavam o vivo, Isso, matando o morto, isso, até matar o vivo. exatamente. É isso mesmo. Corpo dessa morte. É isso mesmo, muito forte. Quando alguém peca contra nós, digamos que eles fofocam, falam falsamente sobre nós, e nós descobrimos sobre isso, somos chamados a perdoá-los. Mas mesmo assim reconhecemos que o pecado deles é principalmente contra Deus. E somente Ele pode perdoar o pecado deles em si mesmo. Ok, então é o seguinte, Sidney, eu te ofendi por isso, eu quero pedir teu perdão para isso. Quero saber de perdoar você. Não, pai, você falou, não sei o quê, não. Não, eu não... Para Deus eu estou limpo. Porque eu já confessei para Deus e já confessei com a pessoa em questão. Ele não quis me perdoar, não vou julgá-lo por isso, mas é como você disse, Raquel, estou liberado. Eu fiz a minha parte como um pecador que reconhece o seu próprio pecado. Quando perdoamos alguém que nos ofendeu, entregando-nos ao poder capacitador do Espírito Santo, porque perdoar não é um exercício fácil. Conforme o ocorrido é pior ainda, eu vou contar um caso para vocês.
Sem mencionar, não. Eu não vou mencionar nome porque eu não lembro do nome da pessoa agora, mas eu vou lembrar da igreja. Tem uma igreja muito famosa no Brasil, se eu não me engano, não sei se existe aqui, a Igreja Vineyard. A Igreja Vineyard existe há quanto tempo? Isso é antiga. A gente canta Mas deve ter uns 30 anos. Tem mais um pouco. É americana. É americana. Canadense, na verdade. Eu acho que ela deve, é canadense, eu acho que ela deve ter uns 50 por aí já. É de Vancouver, Canadá. De Vancouver. Preste atenção, hein? O fundador da igreja Vineyard foi ganho por Cristo por um outro cristão. Isso já vai dos idos da década de 60. Esse outro cristão, eu não lembro o nome dele agora. Inclusive o fundador da Vineyard faleceu há pouco tempo também, né? Ele acolheu um rapaz na casa dele, evangelizou o rapaz, e esse rapaz estuprou a filha dele e matou. E fugiu. E ele disse para a esposa, eu tenho que encontrá-lo antes que a polícia encontre. Porque se a polícia encontrá-lo antes de mim, a polícia vai matá-lo. E ele foi, mais ou menos como ele conhecia o rapaz, ele foi até que achou o rapaz. Ele achou o rapaz, convenceu o rapaz a se entregar. O rapaz se entregou. O rapaz foi julgado, o rapaz foi condenado à morte. Ele todo dia ia evangelizar esse cara na cadeia. Todo dia, no corredor da morte, ele ia falar de Jesus para esse cara, até que esse cara se converteu. O cara foi condenado e foi executado. No outro dia, naquela cidade, um porte de Campo Mourão, todos os jornais escreveram a mesma título garrafal nas capas. Na cidade, em cidade tal, um verdadeiro cristão se manifestou. O cara perdoou o assassino e estuprador de sua filha. E ele não ficou em paz até que esse cara se convertesse. Esse cristão foi o que ganhou o fundador da igreja Vineyard. Que coisa impressionante é isso. Eu falei para vocês do perdão daquela que uma mulher ofereceu para o filho. Falei para vocês. Tem muitos. Que ela tinha fogo selvagem, parecia fogo selvagem, mas não era. Enfim, o perdão, como Raquel disse, é libertador. Você libera. Você não traz isso para você. Dentro do processo, pastor, a gente trabalha na clínica lá, geralmente o dependente químico, quando ele vem, ele deixou um rastro para trás. Uhum. Normalmente em casa e é onde a gente pede para consertar. O que a gente propõe para ele? Que ele entra dentro do processo de oração, até de consagração, para pedir para que Deus, para que gere a compaixão no coração da família dele, para que quando ele vai pedir o perdão, a família realmente consiga liberar o perdão. Exatamente. Por quê? Porque ele vai voltar a conviver com esse meio, com a família. Não é como um amigo que perdoa que não precisa conviver. Não, ele vai conviver com a família. Aí precisa ter os dois lados consertados. Exato. Agora não adianta chegar lá na irmã, no irmão, na mãe. Mãe ainda é coisa mais né? Mas chegar lá e pedir, aí o irmão achar que tem que dar o perdão para ele, tá com raiva, mas eu tenho que dar porque ele agora parou de usar droga, tá legalzinho, tá bonzinho, pode chegar lá e pedir perdão. Não. Peraí um pouquinho. Também você tem que pensar em consertar lá. É a história do filho pródigo. O filho pródigo, quando está lá na pocilga, está lá com os porcos, ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi. Por que ele fez isso? Porque ele caiu em si. Sim, ele caiu em si. A queda em si foi uma chave que abriu uma seguinte porta para ele. Eu vou voltar para casa porque eu sei que o pai que mora lá não vai fechar a porta para mim. Ele voltou para a casa do pai porque ele sabia que o pai era rico em perdoar, em compaixão, em misericórdia.
Ou seja, Sidney, do que você está falando, eu posso ter certeza de que eu vou encontrar perdão. Pode até ser que o Sérgio não me perdoe, mas eu sei que se eu for para Deus, Ele vai me perdoar. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Vá a Deus, irmão. Se você tem algum pecado na seu coração, uma mágoa, um ressentimento, fale para Deus. Deus não vai fechar a porta para você. Fala, o Calixto. O Davi, né, quando cometeu o adultério lá e foi confrontado pelo profeta Natan, Aham. Natan falou, olha, agora você vai sofrer as consequências, né? Aham. Você quer passar tanto tempo fugindo dos seus inimigos, você quer que a praga... E aí ele falou, mas não, eu quero ficar nas mãos de Deus. Sempre é o melhor lugar. Porque ele sabia que Deus ia perdoar ele, mas os outros... Não, porque o conceito de perdão não tinha. Não tinha. Diz que o amor de mãe é mais próximo do amor de Deus, porque quando a gente trabalha lá com os meninos lá que a gente fala, ó, você vai voltar à sua casa, você vai ter problema com a sua mãe, porque sua mãe não vai jogar na sua casa, mas os teus irmãos vão. Já pensou? É igual a história do filho pródigo. Estamos desistindo do nosso direito a qualquer sentimento de animosidade que possamos ter tido contra eles e restabelecemos uma atitude do coração de amizade e afeição, na medida do possível da nossa parte. Porque perdoar, gente, perdoar é um ato do Espírito Santo. Ok? Na antiga aliança, o sistema sacrificial, estamos terminando, o sistema sacrificial era para expiar os pecados que você havia cometido recentemente. Um sacrifício por um pecado foi uma expiação temporária. Então você imediatamente voltaria e cometeria outro pecado e mais uma vez carregaria a culpa. Na nova aliança não é apenas expiação temporária de um pecado recente, mas o perdão completo dos pecados, transformação espiritual interior, relacionamento pessoal. Isso não é muito melhor? O autor de Hebreus pergunta, por que você iria querer outra coisa? É muito melhor Jesus Cristo. Como os israelitas quebraram repetidamente a antiga aliança, a nova aliança será diferente. 8:9, que já foi lido, né? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Já pensou? Que castigo! Esta é a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daquele tempo, diz o Senhor. Porei as minhas leis da mente deles e as escreverei no coração deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Alguém pode ler isso aqui? Não, isso aqui eu já falei isso aqui. Alguém lê esse slide, por favor? Quem vai ler esse slide? Eu leio. Leia, por favor, Giovanni. A aliança não prevê pessoas perfeitas. Ela prevê o perdão perfeito. Aqui, ó. A nova aliança não produz pessoas perfeitas, mas ela produz perdão perfeito. Continua, Giovanni. Um perdão disponível para todos, com base na graça de Deus, sem sacerdotes ou rituais. O fato de que esta profecia foi dada implicava que a antiga aliança era ineficaz e logo seria substituída. Ao chamar esse pacto de novo, ele tornou o primeiro obsoleto. E o que é obsoleto e ultrapassado, logo desaparecerá. Exatamente. Não, já foi falado, já adiantei isso aqui. Jesus é o foco central e o cumprimento da nova aliança. Não deve ser surpresa que o alvo pretendido das promessas da nova aliança encontre seu cumprimento em Jesus. Em 2 Coríntios 20 lemos, pois todas as promessas de Deus encontram o seu sim nele, Jesus. Jesus, por meio da sua perfeita obediência à lei, eu falei na primeira parte, e o sacrifício expiatório na cruz, confirmou a nova aliança em seu sangue, garantindo todas as promessas e bênçãos para aqueles que colocam sua fé e confiança nele. Lembra que Romanos 5:20 vai dizer que nós somos salvos pela sua vida, não tanto pela sua morte. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo só teve sentido porque ele teve uma vida perfeita. E a vida perfeita dele propiciou uma morte perfeita, uma ressurreição perfeita e uma promessa perfeita de um perdão perfeito. O perdão que Deus tem para nós é um perdão perfeito. Porque a oferta que foi dada para nós é uma oferta perfeita, de um ser humano perfeito. Amém, meus irmãos?
Isso é impressionante. Nós vivemos nesse perdão de Deus. Se você pertence a Jesus, você foi comprado por um preço, tetelestai. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Deus chamou sua chance no Antigo Testamento por meio de seus profetas, muitos antes de Jesus Cristo entrar em cena. Deus cumpriu suas promessas por meio de seu Filho. Um contrato humano típico tem duas partes. Não é isso aí, vocês que fazem negócio? Tem aqui Pastor Calixto, Nayane, Giovanni, Romualdo, vocês que fazem negócio aí. Um contrato humano típico tem duas partes, onde cada parte concorda em fazer algo para pela outra parte. Um contrato humano típico tem duas partes. Oh, meu Deus, repeti aqui. Na aliança mosaica eram condicionais, tornando essa aliança dependente da obediência. Eu vou fazer minha parte. A sua é obediência. O velho era inadequado para fazer o seu trabalho. E na nova? Na nova aliança, só um faz a parte. Esse contrato é melhor. Só um assina. A maior parte do Antigo Testamento é sobre a rebelião consistente de Israel contra Deus. Não importa quantas vezes ele tenha mostrado proteção e misericórdia. O ponto do autor Paulino aqui é que, se essa primeira aliança tivesse sido impecável, não teria havido ocasião para uma segunda. Não haveria necessidade de estabelecer uma nova aliança se a primeira fosse suficiente. A nova aliança é diferente porque Deus faz algumas promessas unilateralmente. Não precisamos fazer nada para que ele receba o benefício, no caso do sacrifício de Jesus. Expiando nossos pecados, não somos capazes de fazer nada perto de um valor equivalente. Ou seja, no novo contrato, na nova aliança, só tem uma parte que faz. Qual é a minha parte? É aceitar o que ele já está fazendo. Eu não tenho que fazer nada. É ele que fez por mim. Meu, quem não quer fazer um negócio desse, Daiane? Nesse contrato, só um assina. E assina com seu sangue. Para concluir, todas as cerimônias e sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo, mas não podiam realmente tirar o pecado. Os pecados que os crentes cometeram no Antigo Testamento foram ignorados, mas no final foram pagos integralmente pela morte de Cristo na cruz. Na verdade, o que aconteceu? Jesus Cristo assinou um cheque em branco. Daqui para frente eu estou pagando tudo, até o que ficou para trás. E olha, para encerrar a nossa aula, olha que impressionante, gente. Olha que impressionante. Os mortos no Antigo Testamento foram salvos. Lembra que eu falei para vocês aqui? Eles iam para onde? Para onde? Seio de Abraão. Só um instantinho, o judeu tinha uma ideia que, na verdade, Abraão ficava no inferno. Quando um judeu estava indo para lá, o Abraão falava, opa, caminho errado, o seu caminho é outro. Os judeus falavam isso. Os rabinos falavam que o Abraão ficava. Mas enfim, o cara morria olhando para a promessa. Olhando para a promessa. Aqui. A cruz, Antigo Testamento, Novo Testamento. Todos eles olhavam para a cruz. Eles olhavam para a promessa, eles olhavam para o Messias. E eles foram salvos porque eles olhavam para o Messias. Mas eles foram para o seio de Abraão. Ótimo. Quando vem o Messias, quando ele morre na cruz, ele, de acordo com o Pedro, ele vai ao reino dos mortos. Prega para os espíritos que estão em prisão, para os que estão sofrendo no inferno de fogo, ele prega uma mensagem dura e de condenação, e para os fiéis, ele faz aquilo que diz ali. Eles foram ignorados, mas ele disse, o que vocês creram no passado, eu paguei a conta de vocês creram em mim. E Jesus Cristo, diz 2 Coríntios, leva para o céu cativo
o cativeiro. Aí, como você disse, é um cheque em branco que ele paga na cruz, paga os pecados daqueles que creram sem que Jesus Cristo tivesse vindo e paga os pecados daqueles que vão crer. Porque aqui o povo andava e aqui nós olhamos para trás. Mas no tempo, todos vão olhar para o mesmo lugar, para o Gólgota. Tudo vai convergir. Tudo converge em Jesus Cristo. Tanto que na próxima semana, vou falar que Jesus Cristo salvou coisas no céu. Não só na terra. É impressionante que a gente vai estudar. A morte de Cristo foi além do que a gente imagina. Muito além. O que mais Jesus salvou no céu? A gente vai falar isso semana que vem. Muito interessante. Pode fechar? Pode. Você pode